deixar de falar. A nossa palavra hoje é só gratidão, né? Ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, né? Em nossas vidas, né? Porque Deus, se Ele fazer, Ele é Deus, e se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus, né? E aqui nós estamos juntos, né? Para ouvir a palavra do Senhor aqui nesta noite. Nós já ouvimos, mas ainda tem algo ainda de Deus para transmitir aos nossos corações nesta noite, né? Vamos estar orando pela ministrante, né, da palavra do Senhor nesta noite. Coloca de pé, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite, Senhor, te entrega a tua filha, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, que o Senhor fala com ela nesta noite, como o Senhor tem falado, que o que vir sair da boca dela, Pai, seja, Senhor, do Espírito Santo do Senhor, para estar guardado ao nossos coração aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Tudo vai bem? Vai bem? Amém. Amém. Aproveitar que a maioria não já estão de pés e convido os demais para se colocar de pés, né, em reverência à palavra do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui nessa vigília. Nem senti sono ainda, gente, de tão bom que está, né? Eu acredito que o coração do Senhor também está alegre, né, por estarmos aqui reunidos em comunhão. E eu ouvi muita palavra de gratidão esta noite e o nosso coração está grato, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas. Eu tenho um versículo em especial para tratar essa noite, mas eu quero narrar só um pouquinho do anúncio do nascimento de Jesus, que todo mundo sabe que existia uma mocinha lá em Nazaré, né, da Galileia, por nome Maria. Era uma mocinha porque ela tinha por volta dos seus 14, talvez até 16 anos, quando ela foi visitada, né, pelo anjo Gabriel. E Maria era muito criança ainda, então ela se assustou com aquela visita linda, né, do anjo e com aquela saudação, e ela não entendeu muita coisa porque ela ainda era criança. Alguns estudiosos dizem que Maria tinha de 13, chegando talvez aos 16 anos, quando ela engravidou. E ela estava meio que perturbada, né? Imagina aí uma criança com 13 anos de idade receber uma saudação daquela. Ela talvez não entendeu, mas ela já conhecia a palavra do Senhor. Ela era uma menina muito bem ensinada. E ela, lá no fundo, ela sabia que era da parte de Deus. Apesar da idade, né, ainda muito criança. E Maria, depois disso, ela vai, já eu peço para vocês sentarem. Aí Maria vai, né, já grávida, visitar a prima Isabel, que estava já com 6 meses. Isabel já era de idade avançada e era estéril. Isabel, ela não podia ter filho. Aí o anjo disse: olha, você vai visitar, você vai encontrar Isabel, ela já vai estar com 6 meses. Então Maria só estava com 1 mês de grávida quando ela visitou Isabel. Quando Maria chega, que cumprimenta, lá no versículo 42 do capítulo 1, diz assim, ó: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar ao meu ouvido a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que fora dita. E eu quero que a igreja se atente apenas aqui, ó. Disse então Maria,
A minha alma engrandece ao Senhor. Amém? Podeis assentar, igreja. De uma pequena Maria. Eu acho interessante que quando fala de pequena Maria, justamente por causa da pequena idade e talvez por conta da pequena estatura. E até hoje, ainda nesta região onde Maria morava, as meninas elas casam por volta dos 13, 14 anos, coisa que para nós ainda, né, é inadmissível. Mas naquela época, as meninas elas casavam com essa idade. E Maria foi por volta dessa idade que ela engravidou de Jesus. Irmã Lita, mas o que você quer trazer para nós hoje? Isso aqui, que apesar da tenra idade, Maria ela reconhecia quem era Deus. Maria ela soube agradecer, ainda que ela estava meio que perturbada, sem entender muita coisa, porque a gente sabe que para engravidar precisa haver a união entre o homem e a mulher. E ela ainda não tinha tido essa experiência. Mas ela entendeu quando ele disse: calma, Maria, o que vai vir para você é fruto do Espírito Santo. E ela já conhecia o Espírito Santo. Maria ela vinha de uma família de tradição, de igreja. Os ensinamentos do pai e da mãe dela eram ensinamentos em cima da palavra do Senhor. E muitos de nós hoje, nós não conseguimos. Quantas bênçãos vêm para nós e nós não conseguimos administrar, reconhecer, perceber que aquilo está vindo de Deus. Nós precisamos ficar ligados. Porque Deus opera no nosso meio através de uma saudação de um irmão e nós não conseguimos interpretar. E aqui hoje, nessa noite, nós estamos aqui para agradecer. A palavra desde o início foi de gratidão. E nós muitas vezes estamos perdendo a bênção porque nós não sabemos agradecer. Porque gratidão, agradecer, nada mais é do que, eu só pontuei aqui, ó, gratidão é reconhecimento e dar honra àquele que merece. Glória a Deus. Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer quem é o autor da nossa vida. Nós precisamos reconhecer quem é aquele que nos supre em todos os sentidos. Eu aprendi, isso já leva mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos. Se não fechou, está quase fechando aí. Que eu aprendi a orar diferente. Antes mesmo de eu abrir o olho, do despertar, ainda ali, ó, com o olho, já despertei, mas o olho ainda fechado, ainda deitado. Eu já agradeço a Deus pelo descanso da noite, pelo despertar do dia, por tudo que vai acontecer. E muitas vezes nós primeiro, são poucas as empresas que primeiro pagam para depois o funcionário trabalhar, não é assim? Mas Deus, Ele dá para a gente, antes mesmo da gente merecer. E nós não estamos sabendo. Precisamos lembrar de Maria. Hoje eu acredito que assim, hoje já foi falado aqui de livramento. Quantos livramentos nós não recebemos da parte do Senhor e alguns que a gente nem mesmo chegou a perceber, a conhecer. Porque Deus age de uma forma extraordinária na nossa vida. E nós estamos aqui na reta final de um ano que talvez para muitos não foi fácil. Talvez para alguns sim. Mas quantos de nós não passamos por algum tipo de provação? Levante a mão aqui quem não teve nenhum problema em 2025. Quem que não passou por poucas e boas em 2025? Todos nós passamos. Eu digo assim que o ano tem 365 dias, mas em todos eles Deus se faz presente. O dia tem 24 horas, mas em todas as horas, em todos os minutos, segundos e milésimos de segundo, Deus se faz presente.
Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares, a todo momento, percebendo tudo. E nós precisamos ser gratos. Mas e aí, qual é a minha maneira de agradecer? É só chegar e dizer obrigado, Senhor? Não. Quando nós reconhecemos no outro o próprio Cristo, essa é uma maneira de reconhecer. Quando entoamos louvores de gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida, é uma maneira de agradecer. E nós precisamos enxergar no outro Cristo. E nós precisamos louvar pela vida do outro. Quando nós reconhecemos aquele que está lá na sarjeta, caído, sujo, fedido, que ninguém quer encostar. Quando nós reconhecemos que ele também é um filho de Deus e que merece a oportunidade, nós estamos agradecendo. Primeiro, a nossa salvação. Porque não importa, não adianta ser só salvo. Se essa salvação, se esse Deus que eu hoje confesso, se eu não fazer ele visível para as outras pessoas, não vai ter valor nenhum. Foi dito aqui, ó, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é reconhecer o poder de Deus. É reconhecer a morte de Cristo. Porque ele disse, ó, eu estou indo para o Pai, mas vai vir aquele Consolador. Mas vocês também vão fazer coisas melhores, maiores do que a que eu fiz. E é preciso que vocês vão, ó, e preguem para todo mundo. Vá até os confins da terra. E não precisa ir aos confins da terra. O Bonito Seco é uma terra que está precisando de Jesus. E nós precisamos fazer aqui. E isso é reconhecer. E isso é reconhecimento. E essa é uma maneira de agradecer a Jesus pelo sacrifício da cruz. Porque a pior parte ele fez. A melhor ficou para a gente. Ir na igreja, louvar, né? Falar dele, orar. É fácil, não é, Dineuza? Para muitos é até sacrifício, né? Dineuza sair de lá, ainda que fosse a pés, valeria o sacrifício. Porque o grande sacrifício ele já fez. Aí eu convido a igreja aí a procurar Salmo 100, versos 4, Colossenses 3, 17 e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5, 18. Quem encontrar Salmos 100,